Sejam muito bem-vindos a esse episódio novo do podcast Agilizar. E hoje eu tenho aqui um convidado super mega especial para falar de um assunto que mexe com muito professor. A gente vai falar de finanças, de dinheiro, de gestão. E eu estou aqui com o Renan Kaminski. Ele é o sócio da ForBlue, que é uma empresa que trabalha justamente com finanças, dinheiro e gestão. E eu tô aqui com ele em Curitiba por coincidência. O Renan mora aqui em Curitiba comigo, a gente se conhece, a gente tá em grupos juntos. Eu faço a consultoria com ele também, mentoria com ele, com a empresa dele. E hoje a gente vai falar sobre tudo isso que a ForBlue faz com a ajuda aqui dele, do especialista, do sócio, para ajudar vocês, professores. Sejam muito bem-vindos, Renato. Obrigado, Camila. É um prazer estar aqui com você, com todo mundo. Bora falar de dinheiro, né? Bora falar pra FUNFA, porque eu fiquei sabendo, assim, que tem uma galera em que fala que gosta de dinheiro, mas na hora do vamos ver, escolhe um caminho mais difícil, escolhe um caminho que dá menos dinheiro, menos prosperidade. Isso é verdade. Não, então assim, a gente pensa assim, poxa, quanto que professor ouve de assim, você vai ser professor? Ah, então esquece, você não vai ser rico nunca, você nunca vai ganhar dinheiro, você quer ganhar dinheiro, tem que fazer outra coisa. E eu mostro pra galera que é bem diferente, é bem diferente. Renan, conta pra gente como é que começou a tua vida, como é que você estudou a tua vida de empreendedora, a empresa que você tem hoje, o que você começou a estudar e da onde que surgiu a ideia de ter uma empresa que ajuda os profissionais, os empreendedores, os empresários a viver bem e ter um relacionamento bacana com o dinheiro? Mas eu acredito que eu fui o primeiro empreendedor, o primeiro empresário da minha família. Então, a parte de mãe, né? A parte de pai nunca tive muito contato. Mas a parte de mãe, basicamente, todo mundo funcionava público. Minha mãe funcionava pública, meu tio funcionava público, outro tio funcionava público, minha avó funcionava pública, enfim, uma série de funcionários públicos. E por um motivo ou por outro, eu escolhi fazer contabilidade. Acredito que tem pessoas que estudam ciências contábeis por motivos inexplicáveis. Alô, você é contador. E quando eu entrei na universidade, 2009, 2006, eu tinha aquela visão de, acho que eu não queria seguir concurso público, nunca foi vontade de fato, mas eu queria seguir carreira numa grande empresa. Era bem numa época que o programa do aprendiz lá do Roberto estava em alta, e eu olhava, eu achava incrível aquilo lá. Nossa, super, acho que foi uma das minhas inspirações para seguir um caminho de gestão na faculdade. E eu entrei com essa visão. Aí, em 2006, eu tive contato com um negócio chamado Empresa Júnior, que são empresas formadas só por universitários, trabalho de graça, publicamente de graça, tem animal, tem bolso, de alguma despesa que tenha. E aí, é uma área muito empreendedora, né? Então, naquele momento, seria uma questão de visita, tá? Até hoje ali, que diz lá, Renan Kaminski, eu sou lá consultor. Você já se sente, né? Olha, você 18 anos, gente, parece consultor, né? Só alguém. Exatamente. Aí no ano seguinte, você já virou diretor financeiro. Pega essa. Hashtag Chupa Sociedade, diretor financeiro. Você com 19 anos, diretor financeiro. E ali você tem um desenvolvimento muito acelerado, de fato. Porque você, de certa forma, é dono da empresa, né? Não tem um sócio, não tem um dono. Todo mundo é coletivamente dono da coisa, tem responsabilidade, enfim. Naqueles 2, 3 anos de empresa júnior, eu fiz coisas, tive acesso a coisas que, até hoje talvez eu não tive acesso novamente. E é ali que começou a virar um pouquinho a chave para o empreendedorismo. Porque a empresa júnior, ela presta consultoria para pequenas empresas. Então ali eu comecei a ter contato de uma coisa que acho que nunca tinha me passado pela cabeça, de fato. E aí teve uma ocasião em 2007 em que eu fiz processo seletivo para uma das... Existe o termo que se chama de Big Four das empresas de auditoria e consultoria no mundo. Tem 4 grandes empresas no mundo e eu fiz o processo seletivo para uma e eu cheguei até a fase final desse processo seletivo. Só que eu estava meio que curioso, na verdade, mais de treinamento do que querer passar. E aí eu cheguei na penúltima fase com o meu sócio auditor lá e falei que não ia trabalhar na empresa de auditoria porque eu ia continuar trabalhando de graça na empresa júnior. Essa gente não entendeu absolutamente. Essa pessoa é surtada, né? Chamaram surtado para fazer o teste de seleção. A empresa dos sonhos de um cara que está fazendo contabilidade, é raro alguém no segundo ano de faculdade chegar naquela fase, estava com um emprego muito, não vou dizer garantido, talvez mesmo, sem muito bem, e eu falei, não quero. E essa recusa, eu acho que ali foi uma virada de chave de, poxa, aquela carreira que eu quero,
não faz mais sentido, né? Eu quero realmente ter um propósito maior, não que eu não tivesse, mas quero ajudar outras pessoas, outros empresários a darem certo. Aí 2 anos depois, 2009, depois de outras experiências, aí depois do Júnior, enfim, eu resolvi e falei, pô, eu quero trabalhar com consultoria. Em Curitiba não tem essas grandes empresas, não era o que eu quero. E quem atende pequena empresa, tipo, geralmente é o consultor. Não tem uma empresa que eu possa me candidatar e ser consultor. Eu falei, bom, tá bom, já que eu não quero ir para São Paulo, em Curitiba não tem opção, vou abrir minha própria empresa. Eu vou me contratar. Vou me contratar. Eu vou me contratar, ótimo. E resolvi começar meu negócio de consultoria. Então, isso eu tinha 21 anos, em 2009. Conversei na época com um colega de faculdade, que eu conheci na empresa de Júnior também, no Alexandre Valca, que é meu sócio até hoje. E ele, bem na cara de pau, ele falou assim, cara, eu tenho uma ideia muito parecida. Você não quer um sócio, não? Uau, que legal. Eu falei, bom, não tinha pensado nisso, mas vamos ver, né? E aos poucos a gente foi começando. E literalmente, e aí na época, enfim, começou, a galera olha hoje, né, o alto dos outros, mas não vê o bastidor. Então, literalmente, a gente sentou com alguns amigos aí para definir o nome, e pegou vários nomes, aí tudo já existia. No final das contas, ficou Kaminski Valca. Nossa, que lindo! Kaminski, fácil, né? Super Kaminski bonito, Valca, né? Assim. sonoro e tudo mais. Eu, Renan Kaminski, meu sócio Alexandre Valca, né? Criatividade, a gente criou a Kaminski Valca Consultoria Empresarial. A gente investiu R$ 49,80 para comprar cartão de visitas. Nem sei que pode de outro para casa, sem 200 cartões de visitas. Tudo foi feito no PowerPoint. Então, para você live, publicitário, desculpe. Mas literalmente no PowerPoint. Era no PowerPoint, no PowerPoint, um site gratuito no WordPress. E foi daquele jeito que a gente começou. E a partir daí a gente falou, nós temos um negócio de consultoria. Então, em meus vários primeiros anos ali, presencial em Curitiba, o faturamento foi muito pequeno, sempre cresceu, mas ainda assim, muito pequeno. E lá, anos depois, quando a gente foi para online, para o digital, que a curva de crescimento acelerou. Mas basicamente foi assim que a gente começou. Então a galera já começou vendo que assim, poxa, precisa de milhões para começar? Não. Nossa, 50. precisa ter 40 anos de carreira para entender, para começar o próprio negócio? Também não. Precisa ter vontade, precisa entender o que você quer fazer. E hoje você atende quem? Quem que é o seu cliente final? E o que você propõe para essas pessoas que chegam até você e falam, cara, eu quero tua ajuda? Show. Nossos clientes são os donos de micro, pequenas até médias empresas. Então a gente tem algumas faixas ali de faturamento de pessoas que a gente consegue atender. Então a gente tem desde o MDR, que é o nosso programa mais avançado, para quem já tem funcionário, quem quer crescer, quem está num nível maior. E tem 10 vezes o Yampa, que é o nosso software financeiro, que atende qualquer empresário. Então, o público são donos de empresas, né? Então, a gente pega o micro, pequeno, médio, a grande empresa não faz sentido pra gente. E botar a casa em ordem da pessoa e fazer ela ganhar dinheiro. Se a gente fosse colocar assim, em poucas palavras, é isso. Exato. Eu tenho uma frase proprietária que a gente diz. A sua meta como empresário não é vender mais, a sua meta como empresário é lucrar mais. Então, a gente bate nisso em como que você aumenta o lucro. Né? Óbvio que a gente fala sobre como aumentar a venda, mas aumentar a venda do jeito certo. Né? A gente fala sobre gestão, a gente fala sobre pessoas, sobre processo, sobre finanças, né? Sempre com esse foco do ter mais lucro para que a empresa cresça. Né? Às vezes você pega um empresário que está faturando super bem, vários milhões no ano, mas o lucro dele é zerado. Né? Então, ele está, na verdade, correndo um super risco, porque tem muito gasto. Mas dinheiro que é bom, não tem. E aí, qualquer mudança de mercado, qualquer soprão mais forte na ventania, o consumidor vai desmolar todo. Olha só, né? E olha só como tem a ver. Muitos professores, eu vou dizer que talvez todos os professores que trabalham hoje para uma escola, para uma universidade, para uma instituição, o grande medo deles de começar a viver de aula particular ou de curso digital, que é o que eu proponho que eles façam, é assim, poxa, eu não sou empreendedor, eu não sei fazer isso, porque uma coisa é você ir para uma escola onde os alunos estão lá, você não tem que captar aluno, você não tem que divulgar nada, você não tem que nem reter o aluno, né? A aula muitas vezes já está pronto, o plano já está ali, a estrutura está ali, você não tem que limpar a escola, você não tem que pensar em nada, né? E você vai lá trabalhar, é uma forma de trabalhar. E qual que é o problema? Ganha-se muito pouco fazendo isso, muito, muito pouco, e as condições aí sempre são tão legais.
Fazer o contrário é assim, eu nem sei como é que é, né? E eu vou te fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, mas eu sei que a tua resposta é maravilhosa. Deixa eu inverter. Galera fica assim. Deixa eu inverter o jogo. Vamos colocar. Boa. Quebrando o podcast, né, Camila? Manda. O que é um ganha muito pouco de um professor e o que é o que um professor pode ganhar? Ótima pergunta. Olha só, o que a galera geralmente ganha dando aula. E assim, se você é professor de idioma, você já está numa faixa mais chique, né, do pessoal que trabalha. Uma média de R$8 por hora a aula, 10, 15, né, sem você poder escolher que hora você vai trabalhar, com quem você trabalhar, e no mês, uma média normal, assim, de um professor é R$2.000 por mês, 3. Se você faz 4, você está muito rico, muito, muito rico, sabe? E a perspectiva de crescer dentro de uma empresa, de uma escola, é muito pequena. São raríssimas as escolas que vão te dar um salário um pouco maior que isso. Você vai fazer 6, 8, você tem que ter uma qualificação estratosférica para você pensar num salário grande desse. Você dando aula particular, somente aula particular online, eu não estou nem falando de fazer curso digital, você faz 10 mil, dando uma média de 5 horas de aula por dia nos alunos que você escolheu. Isso é totalmente possível e não demora anos para acontecer. Em poucos meses a gente organiza um negócio desse. Aí agora a minha parte chupa empresários, né? Porque o custo de ter uma empresa assim é muito baixo, então o lucro é muito alto. Porque o que você precisa? Um computador, uma internet. Quanto que custa você ter um laptop? É tudo que ele já tem, provavelmente. Ou seja, o resto vem pro bolso dele. Então, o investimento para ter uma empresa dessa é muito baixo. É muito baixo. E ainda assim, dá medo. Se você quiser sair de um salário de R$2.000 para uma remuneração de R$10.000 ao mês, trabalhando menos, escolhendo os seus melhores alunos com a liberdade de tempo, a liberdade de vida que você sempre quis, arrasta para cima, clica aqui, vai a Camila. Né? E a pergunta é a seguinte, né? Ai, mas eu vou ter que empreender. Empreender é difícil? É mesmo. E aqui na Fórmula a gente vai mais além e a gente fala uma frase que a galera não gosta muito de ouvir, mas quando é verdade, que ser empresário é a profissão mais difícil do mundo. Com todo respeito a todas as profissões, mas quando você resolve ser empresário, além de ser, por exemplo, um bom professor de inglês ou um bom professor de qualquer área que seja, nem ser um bom profissional, você vai ter que lidar com todas as outras questões, né? Então, por exemplo, você falar, o professor, ele entra na escola, os alunos já estão lá. Como que aqueles alunos já chegaram lá, né? Então, alguém teve que captar. Então, quando você é empresário, é a sua função, né? Você vai ter que cuidar do financeiro, porque aí você vai ter um faturamento, você vai ter alguns custos atrelados, depois vai emitir nota fiscal, né? Tem algumas outras questões que você vai ter que lidar. Se você vai no nível maior e tem um curso online, você vai ter uma opção do suporte, já é um salário, vai investir em prato, né? Então, quanto mais você quer avançar no nível do jogo empresarial, mais difícil fica o jogo. Qualquer jogo, né? Quanto mais vai passando de fase, o nível ele vai ficando mais difícil. Só que do outro lado, o empresário bem-sucedido é a profissão mais bem paga do mundo. Então, do mesmo jeito que é a profissão mais difícil, é a profissão mais bem paga. Se você for olhar, o homem mais rico do mundo, o homem mais rico do Brasil, o homem mais rico do seu estado, o homem mais rico da sua cidade, quiçá o homem mais rico do seu bairro, é um empresário bem-sucedido, né? Então, tem o ânus, tem o alço. Pois é, né? E acho que o grande medo que eu vejo dos professores é, quando eu sou professor de uma escola, tudo que eu preciso saber é dar aula. Eu preciso saber o meu conteúdo e dar aula. Quando a gente vira empresário, quando a gente vira empreendedor, a gente precisa ter outras rotinas, entender de outras coisas. E isso assusta. Tudo que é novo assusta, né? E a gente precisa fazer conta. A gente precisa fazer conta, gente. Como assim? Então, eu tô falando de professor de matemática, a galera que já tá, né, amiga dos números, mas eu que sempre fui professora de inglês, fazer conta, como assim? Né? Escolher o horário, como que eu vou cobrar? Eu vejo que precificar e ter a segurança de falar o preço do seu curso, da sua aula, é um medo muito grande. É um medo só dos professores ou você vê que os empresários donos de
padaria, pet shop, loja de qualquer coisa, também tem esses problemas. É um medo geral, né? Talvez a diferença é que o professor, ele é uma profissão, né? Então, o comércio lá de loja de roupa, né? Então, existe a profissão da loja de roupa. Tem a profissão do vendedor, tem a profissão da pessoa que fala caixa, mas diferente. Tem a profissão do técnico aqui de aula, por exemplo, que só faz isso, e ele pode ter a opção de ter um negócio, né? E ser um autônomo, e ser um empreendedor, um empresário. Já em outras áreas é mais natural. Então, quando você resolve abrir uma loja de roupa, ou KD, SD, qualquer coisa que seja, já é mais natural que ele vai ter que lidar com tudo isso, né? Porque faz parte do jogo. Agora, o professor, ele é o técnico, né? Esse termo vem lá daquele livro, O Mito do Empreendedor. Então, tem o técnico, o empreendedor e o administrador. O técnico é o sujeito que está dando aula, ok? Então, por exemplo, quando você, mesmo que é empreendedor, empresário, você está dando aula, você está na função do técnico. Existe o empreendedor, que é aquele visionário, aquele, né, que vai atrás das coisas, aquele que faz a roda crescer. E existe o administrador, que é a parte mais científica, né? Você tem dados, você tem números, você olhar as estratégias, etc, etc. Então, dentro de um negócio bem sucedido, você vai ter que ter os três. E aí que assusta, né? Porque eu sou técnico, eu sei dar aula, eu sou muito bom na parte técnica. E aí você vai ter que adquirir as outras habilidades. Mas, pelo que você falou, são duas outras habilidades que podem multiplicar por 5 a remuneração dele, né? Então, assim, é uma escolha, né, gente? Não quero aprender tudo, né? Você contenta com 2, 3 por mês, nada de errado. Mas é claro, é uma escolha, né? Agora, quer ir para outro caminho? É difícil, vai ser desafiador, tem uma fuga de aprendizado, sim, mas é uma remuneração que pode se multiplicar por 5. E aí, quando você ganha gosto pela coisa, você começa a entender de negócios, você começa a ter outros professores debaixo de você dando aulas, né? Ou você cria uma estrutura onde você tem vários alunos. Por que é a profissão mais bem paga do mundo? Porque você tem, se bem feito, né? Você cria uma estrutura onde tem várias pessoas trabalhando para você, né? Tem vários técnicos prestando serviço, então depende mais da sua carga horária. E do outro lado, você pode literalmente escalar e atender uma baita estrutura ainda online e a vender centenas, milhares de alunos, como a gente tem vários exemplos no mercado. Mas é uma escolha. É escolher ir por um caminho que, sim, é mais difícil, é mais desafiador, sai da zona de conforto, mas tem todo esse potencial benefício também. Exatamente. E foi a trajetória que você e o Alex fizeram, né? Vocês começaram atendendo as pessoas, batendo na porta da galera e foram para o digital. Você pode falar um pouquinho sobre como e que amplitude que teve depois que vocês entenderam que, cara, não vai dar para ficar aqui na nossa hora, né? Por mais que a gente cobre muito. E depois, né, hoje, o tamanho que é a ForBlue, o tamanho de quantas pessoas tem, o impacto que vocês fazem hoje. Então, quando a gente começou, primeiro, desde o dia zero, a gente já falou que a gente é um negócio. A gente só falava que era um consultor. A gente tem uma empresa de consultoria chamada Caminhos que é lá, Consultoria Federais. Então, isso já foi um ponto positivo. Nessa empresa, a gente já começou, ao meu ver, do lado certo. Agora, se 2009, 10, 11, 12, 13, 14, o negócio sempre foi crescendo. Mas quando olhava o nosso salário, ainda baixo, sabe? Então, com 3 anos, quase 4 anos de empresa, cada um tinha um salário, né? Faturamento do negócio, um salário de R$1.400. Né? Que a gente sabe que pela nossa formação, no outro emprego, naquele Big Four, ia ganhar muito mais. E aí a gente começou, poxa, não tá funcionando. E a gente viu que a gente tinha 2 caminhos. Ou começar a atender o outro público, de mais de média, de empresa, cobrando bem mais, né? Então, ter menos clientes cobrando mais. Ou a gente teria que manter o nosso propósito das pequenas empresas, só que escalando de uma forma, né? Se tornando mais escalável. E naquela época o digital, os cursos digitais estavam começando a crescer e assim por diante. Então, em 2014, a gente começou a olhar para o digital, fazer os primeiros cursos online. Os primeiros cursos online tinha menos pessoas que nos presenciais, as pessoas estavam pagando menos ainda, então estava muito errado. Era para ter mais gente, tinha menos gente e estavam pagando menos, porque era online, enfim. Né? Quando você está começando, você sabe fazer coisa, né? E aí tem gente que ensina, aí você olha o cara que ensina faz um jeito diferente. Não é nada, sabe? O cara está ensinando um método para você, aí você legal.
E aí, aos poucos, a gente foi entendendo a dinâmica do digital e acertando a lojas. Mas, se ter noção, a gente começou a virar essa chave em 2014, foi os primeiros cursos. Em 2015, a gente resolveu queimar a ponte. Então, a gente falou, a partir de 2015, a gente não atende mais presencial, é tudo online. Fomos piorando, porque você não sabe fazer, né? A gente sabe fazer do jeito, mas a gente tem uma ponte. Agora não tem mais volta. Já 2016, triplicou o faturamento do negócio. E foi em 2015, inclusive, a gente mudou o nome de Caminhos que é Alta para ForBlue. Foi que os votos ficam Caminhos que é Alta. Hashtag fica a dica, presta atenção no nome do seu negócio. Exatamente. Até porque no online ainda, né? A gente dá um ar leve para coisas, chamar Caminhos que é Alta. E só aí, antes de você chegar ali no número que vocês têm hoje, né, de impacto, ForBlue significa o quê? Tem alguns significados, né? Primeiro, quando você fala, você tudo com o professor Ewing, né? Fez o ForBlue, né? No fonema, né, da canção do para azul, né? ForBlue, para azul, então para que o negócio esteja azul. Aí ela vai lá e quebra. Pessoa, tipo, anos a gente falando isso. Vai mudar o nome da empresa de novo, né? Para que a empresa esteja no azul, né? O 4, né, o ForBlue, é azul nas finanças do negócio, azul nas finanças da empresa, em busca de um oceano azul, né? Que eles até vê o celular, seja um mercado inexplorado, um mercado onde você inove, e com a sua aura azul, né? Com sua mente azul. E ainda tem outros, eu vou deixar para galera de casa, se você estiver vendo no computador, se você digitar Shift 4, Shift 4, no celular, vai aparecer um negocinho lá no teclado, dentro do Windows. As coisas de nerd, gente, adoro as coisas de nerd, eles ficam, nossa, como assim? Acho que o computador deve ser como Shift 4, sei lá. Enfim, Shift 4. Aperta aí que vai dar boa. E aí vocês foram totalmente pro digital. E olha só que coisa, né? Vocês podiam ter desistido, porque a gente escolheu ir pro digital, foi o nosso pior ano. E quantas pessoas param justamente aí, né, Renan? Porque assim, cara, deu errado. Deu errado, foi, nossa, piorou. Tava indo mais ou menos, agora ficou pior ainda, vamos largar. E no ano seguinte, triplicou. Né? O que fez vocês não desistirem? Passou pela cabeça de vocês desistir nesse ano? Nunca passou em desistir. A gente já fez algumas apostas de modelos, inclusive em 2012, quando o negócio era muito pequeno, que a gente falou, meu, se a gente não conseguir dobrar pelo menos o salário, que é na época que a gente recebia 1.400 por mês, não conseguir pelo menos dobrar o salário e manter a saúde da empresa, a gente vai fechar essa bagaça, porque não deu certo mesmo. Pô, 4 anos de empresa, 1.000 de salário. Assim, baixo, né? A gente tem que tomar cuidado. Nos padrões brasileiros talvez não seja tão baixo, mas para nossa... aquilo que a gente gostaria e a nossa formação era baixo. E aí, naquele ano, a gente começou a fazer cursos presenciais, né? Que é uma coisa que dobrou o nosso faturamento. Daí a gente ia construir treinamento. Enfim, mas acho que uma coisa muito forte que a gente sempre teve foi uma boa consistência. E é isso que eu vejo que falta no mercado. Meio que você falou, pô, tá indo bem, aí vai mal. Aí por algum motivo vai mal de novo. Beleza. Vai pra outra coisa, né? E aí começa todo o ciclo e outra coisa. Então a gente está 14 anos no mercado nesse momento. É consistência de um lado e resiliência do outro. Né? Nem todos os outros foram bons, nem todos os outros tiveram os grandes resultados. Né? O mercado vira e mexe, se movimenta muito e muito rápido. Então eu considero uma fortaleza nossa e que eu considero que é imprescindível para o empreendedor ter resiliência para lá, ter dispor, né, que faz parte lá da profissão mais difícil do mundo, e ter essa consistência. Sim. Porque é mais fácil, entre aspas, desistir. Né? Vamos lá, não deu certo, ok, vamos para a próxima. E aí, quando você está na próxima, né, você volta, você está numa evolução. Aí você volta, aí parece que você está andando mais rápido nessa nova caminhada. Mas na verdade não, você voltou tudo. Né? Então você está andando rápido, você está no zero. Quando você faz do 0 ao 5, né, é rápido, vai fazer do 5 ao 1000, demora. Só que já está na metade do caminho.
Renan, e nesses 14 anos de ForBlue, o que você considera ser a maior conquista que vocês tiveram? A coisa mais legal, mais massa que aconteceu nesse tempo todo aí de altos e baixos e crescimentos e aprendizados? Pergunta profunda, né, gente? Momento, toca o coração. Eu vou te dizer que, bom, não sejam assim, crianças. Eu sou a pessoa que comemora o resultado, mas sempre olhando pra frente. Né? Eu sou meio... Bora fazer mais, bora fazer melhor. E não dou tempo que... Sabe, estou dizendo pra você não ser assim, né? Porque às vezes você não valoriza o suficiente aquilo que você já fez. Mas, algumas coisas. A gente foi em 2021, em 2022 a gente já competiu, em 2023 não voltaram a competir. Em 2021 a gente foi eleito uma das 100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Tem uma pesquisa da GPTW lá nacionalmente, a gente ficou nos top 100 no Brasil, no modelo office, online, enfim, isso foi bem massa. Tipo, legal. Em 2013 e 2014, muito tempo atrás, a gente foi finalista de um prêmio chamado MPE Brasil, que era um prêmio do Sebrae, que você tem entidades, que era um prêmio de gestão de negócios, né? E a gente estava finalista ali, super jovens, junto com a galera que tinha vários anos de negócio e tal. E foi a primeira viagem de pagar no político. Sul, recebi a premiação do finalista, não sei o que lá. Então foi uma coisa que deixou muito feliz. E, pessoalmente, poder, não sei se que eu descobri, da minha esposa, é que eu gosto de viajar, né? Sabia que gostava, mas aí quando a gente fez a primeira viagem internacional, eu falei, pô, isso é bom mesmo, né? É bom de verdade. É legal esse negócio aí. É legal mesmo. E desde então a gente tem viajado, pelo menos, quase que todo ano, no meio internacional. E os próximos empresa é que, entre aspas, paga essa conta. Daí a gente ficou em 2021, não, 2022, desculpa. A gente ficou 3 meses morando na Europa. Nossa, então não é viajar, tipo, fui lá, passei o fim de semana. Você tem também, conceito diferente de viagem aí, né? Pô, você não ensina a trabalhar online? Pois é, online, tipo, online é aqui, online é na Itália, é só ajustar o fuso horário. Eu queria, há muitos anos eu tinha esse desejo de realmente passar uma pequena temporada fora, e a minha esposa estava lá no mercado tradicional, né, trabalhando, CLT, carga horária, e não possibilitava. E aí, por N motivos, começou a trabalhar por conta própria, que eles deu essa disponibilidade. Então foi uma experiência muito massa. Em 2020, até, a gente ficou um mês, um pouquinho mais de um mês fora comigo, ficamos presos na pandemia, fora do país. Enfim, tem umas histórias. Mas para mim, pessoalmente, a arte do viajar é o que eu mais gosto. Que massa, que legal. E qual que é, já que você falou que você comemora uma coisa e chega próxima, qual que é a próxima? Qual que é o próximo grande troféu, pódio ou desafio que você tem ou que a ForBlue tem? Mas, nesse momento, a gente está se reencontrando o que se chama de Product Development. A pessoa fica ser professora de inglês é uma coisa boa e ruim, porque todo mundo, você vai no show, a pessoa... Não vou cantar, logo. Exatamente. Tem que entender que inglês não era a matéria que eu gostava. E por algum motivo eu ia bem. Porque eu sempre fui meio CDF, estudava, a galera preguiçosa não estudava. Aí tinha a turminha que fazia inglês fora e sabia falar. E tinha eu que estudava só no colégio mesmo. E falava, e aí a professora sempre pedia para os mesmos falarem, sabe? Pega o livro e fala. E a galerinha que fazia o curso fora, eles sabiam falar. E eu era muito ruim, eu odiava quando ela me chamava, meu Deus do céu, que tal. Vai chover mensagem agora da galera assistindo aqui. Falando, olha, se você quer resolver esse trauma da sua infância... Enfim, eu sou a pessoa dos números, não sou das letras. Mas tem o Product Market Fit, né, que é o fit do produto e do mercado. Né? Então você tem um produto em inglês e tem um mercado de línguas, um mercado que tem essa demanda. E durante vários anos a gente estava muito bem acertado. E aí no pós-pandemia, tipo, muitos novos entrantes de mercado, mudança de consumo. Antes, a gente já era online, então a gente entendia o Brasil inteiro e não tinha tanta gente que falava disso que a gente falava. Aí no pós-pandemia, né, vocês sabem o que aconteceu, todo mundo foi para online, então a gente sentiu uma competição maior, uma disponibilidade de oferta maior, e aquilo que funcionava super bem já não funcionava tão bem. Então a gente está nesse momento
É um passo curto, na verdade, de ajustar a nossa oferta para o nosso público de forma que a gente consiga escalar e faturar e lucrar mais. A gente teve 2020 para a gente um negócio foi ótimo, como horrível, foi péssimo, óbvio, mas como o negócio foi muito bom, porque a gente já estava preparado para online, nada do negócio com off, enfim. Aí 2021, 2022, 2021 foi ruim, porque deu aquela baixa de pós-pandemia e muita gente no online. 2022 já foi uma recuperação. Nesse momento de 2023 a gente já está enxergando, opa, é esse modelo aqui, ele ainda precisa ser validado. E um passo mais longo, né, a gente quer ser realmente a grande referência, a maior empresa brasileira em soluções para gestão para pequenas empresas, né, pelos médios empresas. A gente quer ser maior que o Sebrae, a gente quer ser a maior bagaça todo mundo. E atender causa do país, enfim. Esse é o sonho grande da Fargo. Gente, olha só que engraçado, né? Eu tenho convidados aqui que estão conversando comigo e cada um de um nicho, de um ramo diferente, faz uma coisa diferente. O que todas essas pessoas têm em comum? Se você está assistindo todos os episódios, já deve ter captado aqui comigo, né? Todo mundo tem sonhos muito grandes, ambições assim grandes que para muita gente pode até ser assim, não sei, a Camila falou aí das coisas que ela quer, o Renan falando que esse é a maior referência, que esse é maior que aquilo e aquilo. E a gente cai num ponto que é a pessoa se limitar, né, na cabeça, assim, limitar mentalmente. O que você vê dentro da galera que você ajuda, o pessoal da pequena e média empresa, que é talvez, sei lá, a maior coisa que você fala, gente, cara, não, isso é mito, essa história pra vai dormir, você tá viajando, meu Deus, que povo acredita. Não tem nada a ver, não é nada disso. O maior teto invisível que a gente tem é na nossa própria cabeça. Não é o nosso dinheiro, não é a nossa capacidade, não é o nosso estudo, mas é a crença que a gente tem que a gente consegue fazer o não. Né? Então, você pega pessoas que, quando você vê palestra e conversa com pessoas, tipo, você não vê mesmo assim, é uma cabeça muito pra frente, muito acelerada, e vai dar, vai conseguir, né? Tipo, tem muita coisa para fazer ainda. Só que, quando você foi educado, que, sou professor do Brasil, é uma dedicação para o outro, e eu não tenho um retorno financeiro, e tudo bem, é assim mesmo, é o que é. Você tem um teto baixo. Ou fazer um exercício, eu acho que não sei. Acho que eu não sei se a gente fez esse host. Agora eu descobri. Pensa aí, imagina o CEO, o alto executivo do Itaú. Itaú é o maior banco brasileiro, fatura vários bilhões de reais no ano. Quanto recebe? E aí pensa, é o salário, participação em lucros, opções de ações, né, várias coisas, bonificações, etc. Tá de dinheiro. Quanto que recebe no ano o maior executivo do Itaú? No ano, caramba, gente, sei lá, ele ainda assim é um funcionário da empresa, de pensar. Alguns milhões aí, uns 20, 30 milhões. E você? Quanto você pensou? Esse cara recebe 52 milhões de reais ao ano. E por que eu tô falando isso? Porque muita gente pensou, isso aqui, 200 mil no ano. Esse cara recebe 1 milhão de reais no ano. E veja, eu tô falando do alto executivo do maior banco do Brasil. E muitas vezes a gente tem esse teto baixo. A gente não tem nem noção de quanto dinheiro dá para se fazer. Pensa, é uma pessoa física. E ali não é só dinheiro, né? É ações, enfim, série de coisas que o cara recebe no ano. Só que o Itaú, ele lucra, sei lá, 20 bilhões no ano, né? Então, pagar 50 milhões pro alto executivo dele, tá dentro da realidade. Não tô colocando isso de valor nem nada. Mas é entender que existe muito mais dinheiro no mundo do que a gente está acostumado a pensar. E aí, quando você pensou no número de 200 mil, 500 mil, 2 milhões, aí já achou absurdo, pensa que tem muito mais possibilidades. É muito maior. Então, definitivamente, o nosso teto que nos deixa aqui embaixo é a nossa mentalidade, a nossa crença daquilo que dá para fazer. E provavelmente o meu negócio não é maior, o seu negócio não é maior, eu acho que talvez não é maior, justamente porque a gente ainda está mentalmente desbloqueado para ter esse crescimento. E pense, né, a gente começou, você me perguntou aqui do professor, né, qual que é a mudança inicial básica, né, que a pessoa tem quando ela entra para os meus cursos, para as minhas mentorias,
fazer o salário virar 5 vezes salário, né? Ela vai pagar o próprio salário, então que você seja o seu melhor chefe. E para muita gente, eu sou louca, eu sou completamente louca. E como eu trabalho online também, em rede social, e para levar essa mensagem, essa transformação a mais pessoas, tem muito vídeo, muito reel, muito, né, post e tudo mais, e tem muita gente dos próprios professores que atacam loucamente, não é atacar a minha pessoa, porque, né, você não visualiza assim, mas com muita barreira e com muito ódio, com muito o que você está falando, você está muito louca, que país que você vive, né? Então a briga é muito grande para mudar essa mentalidade. Acontece isso também nos canais, nas redes sociais, da ForBlue, das pessoas falarem, não, mas o que você está falando aí que dá para viver bem, dá para viver no azul, dá para ser feliz sendo empresário? Vocês passam por isso aí também? Com certeza. Você imagina lá uma tribo que mora numa caverna, literalmente dentro de uma caverna. E uma caverna muito grande e eles nunca tiveram contato fora da caverna. Então, na mente deles, tudo que existe é aquilo. Uma caverna grande e tal, mas é muito escuro, então tem que ter muito cuidado. Tem uma outra fontezinha ali que tá um pouquinho luz, sabe, de longe, mas é uma caverna. E se alguém chega de fora e fala, não, mas tem um mundo verdadeiro, só que vocês estão aqui nessa caverna, vocês estão lá louco, árvores, existe isso, aquilo, e eu acho que você está louco. Deus já, sem enlouquecer, que bom que você vê, aqui tá tudo que existe isso aqui. E, de certa forma, todos nós temos essa caverna, né, que é essa nossa bolha que a gente enxerga o mundo. E o fato é, a maioria das pessoas está numa bolha compacta, né, porque todo mundo que ele conhece tem essas dores, e todo mundo da sua família tem essas dores, e o que ele enxerga de possibilidade de crescimento é um pouquinho. E aí, quando chega alguém de fora da caverna, passa-se de louco. O fato é, percebeu que você está preso numa caverna e que existe algo muito maior. E isso vale pra gente também, cada um no seu nível, né? Uhum. E então, quando você fala que dá para ser muito maior, porque a pessoa não consegue entender que a pergunta dela, a pergunta e a resposta dela estão erradas. Tem que se perguntar, beleza, pô, né? Não é se é possível, não é o que fazendo hoje, o jeito que eu faço hoje, como que eu boto meu faturamento, não. Mas o que é preciso para ter uma remuneração 5 vezes maior. Como eu poderia realizar, receber 5 vezes mais. O que precisaria acontecer para que eu conseguisse 5 vezes mais dinheiro? Ela não consegue dizer nem a pergunta certa, nem aceitar a resposta. Então ela está presa numa caverna e nós, como mentores, temos essa missão de ficar martelando e a água mora em pedra dura, para quebrar essa visão da caverna. E ao mesmo tempo que nós temos os nossos mentores, você tem os seus mentores, eu tenho os meus mentores, que também estão numa missão de fazer a gente quebrar a nossa caverna. Porque eu tenho essa bolha, você Nossa, é exatamente isso que eu ia te perguntar. Como é que você faz para você sair? Porque a galera te ouvindo aqui talvez pense, poxa, né, ele tá falando tudo isso aí de como que a gente consegue ser empresário e viver bem, mas você entende que você tem as suas limitações. Como é que você faz? Agora você é Renan mesmo, né? Como é que você faz para sair disso e para não cair nessa espiral de é isso aí, o que eu posso sonhar para mim, para ForBlue, é isso aí, esse ano vai ser isso aí. Como é que sai disso? Aqui a gente tem algumas discussões por exemplo, a gente passava uns 12, 13 milhões no ano de faturamento. E entenda que nesse jogo, e não é aquela vida maravilhosa que a Camila falou, que você ganha o seu dinheiro e tem custos baixíssimos. Renan vai começar a dar aula de idiomas agora online. Tem 80 pessoas na firma, pagam uma porrada de imposto, então não se encante só pelo alto da sereia dos 7 dígitos que você vê por aí, tá? Existe esse mundo sim, mas não é um 7 dígitos no teu bolso, né? De faturamento, não é 7 dígitos de lucro, muito menos 7 dígitos no seu bolso. Mas enfim, então a gente fez lá, arredonda 1 milhão por mês, 12 milhões no ano. Cara, ao meu ver, a gente tinha que estar fazendo 12 milhões por mês. 12 milhões por mês, pô. 12 milhões no ano. E a gente tem né, esse mindset. Só que a gente ainda não tem o conhecimento ou, né,
enfim, não tem os meios, não sabe como fazer isso. Eventualmente não sabe como fazer isso. Então, pô, a gente tem mentores, a gente contrata cursos, a gente sempre está olhando no mercado de startups, olhando coisas diferentes, para entender, pô, como é que a gente faz para ser 10 vezes, 12 vezes maior do que hoje, né? Os nossos sócios, ele falou, pô, vamos fazer um ano todo mês, né? É mais ou menos isso. É possível, um ano todo mês. E no papel é lindo, né? Na prática, literalmente a gente não enxerga ainda o caminho. Acho que o primeiro passo é justamente, pelo menos, conseguir visualizar e ter a clareza de que, daria para acontecer isso. Podia estar acontecendo isso ou mais. Pô, se o bendito lá do cara e tal foi 50 milhões na pessoa física por ano, cacete, fazer 10 milhões na empresa é uma vergonha. Ó, tem tudo cuidado com o jeito que a gente fala. Mas, para mim, o caminho é realmente seguir pessoas que já passaram, onde elas já desbloquearam. Em algum momento, provavelmente, elas tiveram esse mesmo bloqueio, e algumas formas desbloquearam, então elas vão ter um caminho das pedras muito mais tranquilo do que você tentar fazer tudo sozinho. Sim, ficar desbravando sozinho é muito complicado, né? E aí, Renan, você comentou um negócio que me fez pensar que, poxa, a gente trabalha com pessoas, todo mundo, né, gente, trabalha com pessoas, aí eu não sei, mesmo que você trabalhe com bicho, você lida com o dono do bicho, né, que seja. O que mais te irrita? E aí, assim, fique bem liberado para falar o que te irrita nessa, sei lá, ou seja mentalidade, ou seja equipe, o que quer que seja que você fala, cara, eu acredito que eu tenho que lidar com isso, eu aqui querendo fazer todo esse monte de coisa, minha mente lá super revolucionária, que pega que você fala, não pode ser. Gente, eu faço a pessoa pensar, entendeu? Dar essas perguntas antes, que daí, tipo, eu tenho que ficar falando, eu não tenho nada com nada, eu só tô pegando tempo aqui Deixa fluir. Enquanto você pensa aí, eu vou te contar uma das coisas que mais me irrita, né? De professores, assim, que eu falo, cara, não é possível, eu não tô falando com um ser humano adulto, e que provavelmente já tem filho, porque eu escolhi trabalhar com adulto por um motivo. Amo crianças, mas não vou trabalhar com crianças. Escolhi trabalhar com adulto por um motivo. Escolhi trabalhar com professores que são pessoas que, em tese, são pessoas que acreditam que todo mundo pode aprender, né? Que a gente precisa... Que o professor reclama? O aluno quer aprender do milagre, sem fazer, sem investir. Na hora de falar, de dar bronca e de dar nota baixa para o aluno, vai bonito. A pessoa chega para mim, Camila, me ajuda, preciso da sua ajuda, porque eu estou trabalhando assim, estou sofrendo, meu Deus, me fale conta toda aquela história, né? E eu ouço todo mundo, leio todo mundo dessas, né? Que ouve, beleza. Massa, que legal, te entendo, cara, dê a Deus essa tua vida, ela vai mudar agora. Isso aqui que você precisa fazer. Esse é o caminho. Bora! Ah, mas... porque o meu marido, não sei das quantas. Ah, mas porque agora meu filho é pequeno. Ah, mas porque eu acabei de me separar. Ah, mas porque a minha mãe tá doente. Gente, assim, é a vida. Eu não tô dizendo que esses problemas, que as situações não acontecem. Mas quem diz que essas situações vão sumir, né? Que, sei lá, o filho é pequeno, e aí? Você vai deixar de se importar com seu filho quando ele tiver 10, 15 anos? Né? Assim, sua mãe vai ficar mais feliz com você criando uma vida feliz, né? Ela estando doente, o que é que seja, ou ela vai ficar menos feliz de você sofrer junto. A pessoa te pede ajuda, né? Você dá opções da pessoa crescer e ela, não, parece que ela tá abraçada. Esse cara, eu quero esse problema. Isso, assim, pra mim é difícil falar, tá, e aí? Como é que você tá esperando o quê? Que caia do céu o negócio aí? De onde que vem? Isso para mim é um movimento assim que tem que pensar, respirar e falar, tá, vai chegar o momento, o pessoal vai entender, e a hora que ela entender, ela vai olhar para trás e vai falar, ai, por que eu esperei tanto? Esse é o meu. Curiosamente, eu tava pensando algo nessa linha, que é a falta da autorresponsabilidade, sabe? Sempre é culpa de alguém. É culpa do governo, é culpa da crise, é culpa do Covid, é culpa da política, é culpa da eleição, é culpa disso, é culpa daquilo, é culpa... Sempre tem e nunca tá a própria pessoa, né? E igual você falou, pô, tudo isso acontece. Todos esses fatores são fatores que acontecem, mas a gente tem zero poder sobre isso. Tem zero poder sobre presidência, tem zero poder sobre economia, tem zero poder sobre a data da Copa do Mundo, tem zero poder sobre o comércio, tem zero poder sobre N coisas. Você tem poder sobre aquilo que você faz quanto a isso.
sobre como você lida com a crise, sobre como se age com as dificuldades. Mas não, é pessoa continua batendo, do olhar para fora e botar a culpa de alguém. Então isso me irrita profundamente, né? Ter essa autorresponsabilidade. E aqui, na Paraguai, por exemplo, não, a gente tá no caso, né? O Brasil é tipo um país da crise. O Brasil adora uma crise. Tá rolando uma crise em algum lugar do Brasil. Então a gente vai estar no meio, lá no meio da festa, curtindo a Isso é crise. craque, né? Isso é craque em crise. E sempre vai ter. É um fato. Tipo, sempre vai ter uma crise no mundo, sempre vai ter uma crise no Brasil, vai ter momentos de tchau. Mas e aí? Tipo, reclamar é gostoso, mas não dá resultado. Né? Então, independente do que está acontecendo, a gente vai fazer o nosso caminho e fazer dar certo de uma forma ou de outra. Então, é nisso que eu acredito e né, fica chorando também. E o oposto disso, o que te faz ficar muito feliz, assim, no teu trabalho, com as empresas, com a galera que você trabalha? O que você fala, meu, tesão isso aqui que eu tô fazendo, que massa, o que mais faz vibrar? Posso expor a caminho tudo? Total. Estamos aqui para isso. Nem sabe o que eu vou falar. Neste sábado, né, claro, tipo, no último sábado, para você que tá em 2047, era o último sábado da vida. A Camila participou de um treinamento nosso, e ela já tinha feito um treinamento lá em novembro, né? E aí, pouco mais de 3 meses depois, a Camila comentou, a gente tem um diagnóstico de gestão de negócios, enfim, e o nível 1, vou falar, o nível 1 é o que se chama de negócios, são fazendas de problema. Né, em termos de gestão. Você planta problema, você colhe problema, você está resolvendo os problemas do negócio. Aí o nível 2 é o pagador de boletos, o nível 3 é o laboratório de dinheiro e o nível 4 é o máquina de lucros. E aí a Camila, que recém tinha feito a sociedade, então toda uma reestruturação como negócio, quando ela fez a primeira vez em governo para fazenda de problemas, na mapa delas, e 3 meses depois, já estava no laboratório do dinheiro. Cara, isso para mim é incrível. Isso é incrível. Sabe? Pegar uma metodologia, aplicar, entender o resultado e inspirar as outras pessoas. Então, isso, quando a Camila falou isso, me deixou profundamente feliz. Nem sabia, na verdade. Isso eu acho realmente incrível. É fazer o que precisa ser feito e colher o resultado por isso. É isso aí, nossa, e eu fiquei muito feliz também, né, porque eu fiquei pensando, o Renan falou, e aí, como é que tá, né, como é que estão as coisas, e eu não tinha parado para pensar em tudo que eu estava fazendo, e é o que a gente comentou, né, poxa, eu saí de ser, de ser professora e trabalhar com a própria empresa, e no meu caso, sair de uma sociedade e trabalhar entre as pessoas sozinha, tudo é desafiador, tudo dá muito medo. E chegar naquele dia, né, e falar, cara, olha só, o negócio tá ficando bom, o negócio tô aprendendo, tá dando certo. É muito legal mesmo a gente ver, né, que tem jeito, tem como fazer, é muito trabalho, é muito empenho, mas quando a gente se aproxima das pessoas certas que vão ajudar a gente, que sabem o que a gente não sabe, e aí não é assim, então agora eu tô perto do Renan, a aura dele contamina a minha e eu vou aprender. Não, ele falou, bom, agora... Né? Um método que a galera que conhece muito bem, no meu povo, é o SBNC, senta a bunda na cadeira, né? Funciona, que é uma beleza, e fazer acontecer, né? No caso com as finanças, com a gestão, com a organização da empresa, e ver que, poxa, que legal, tudo que eu estou fazendo está sendo tudo isso, e a minha empresa hoje é um laboratório de dinheiro e muito tem breve, mas assim, ó, na velocidade da luz, porque eu não sou competidora para ficar em segundo lugar, não nasci para isso. É para ser máquina de lucros mesmo. Que massa, que massa. Muito bom. Ana, super obrigada. Mostra para a galera como que o pessoal pode chegar até você, pode chegar até a ForBlue, onde que eles te encontram para saber mais. Sou @ForBlueOficial. Não precisa falar. Tem muitos professores de inglês aqui, mas não é tão bom quanto inglês. De inglês. Ou, por exemplo, se você é tão bom quanto eu de inglês, então ForBlue 4, Blue de azul. Camiseta, Anyway, então, pelo Spotify. Você que está em 2043, já pensou, cara? Uau. 2040. Será que vai ter um Google para buscar? Manda um recado aqui também. Eu estou ouvindo aqui podcast do Emily. Em 2047 ele falou comigo. @ForBlue Oficial no Instagram, principalmente o principal canal de
comunicação nosso, tem no YouTube também, mas lá a partir do Instagram você encontra tudo que a gente tem para ajudar vocês também. Boa, muito bom. Obrigadão, Renan. Adorei. Conversa ótima. Eu sei que muita gente tá aí, ó, agora animado para fazer acontecer. Isso aí. Demais. Valeu, galera. Eu seja do 47. Um grande abraço.